série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nessas eleições de 2020, recebemos hoje Renato Roseno, do PSOL. Atualmente, Roseno é deputado estadual pelo partido, já tendo sido candidato ao governo do estado em 2016 e também à Prefeitura de Fortaleza por duas oportunidades, 2008 e 2012. Além disso, Renato Roseno também é presidente da Comissão de Direitos Humanos no Ceará. Vale ressaltar que a intenção dessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla, profunda sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja sua agenda prioritária. Quem participa hoje com a gente aqui dessa entrevista é a jornalista de Cidades do Povo, Flávia Oliveira. Flávia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo CBN. Deputado Renato Roseno, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Flávia. Bom dia, Farias. A todos, as ouvintes e os ouvintes da Rádio Povo CBN. Um prazer estar aqui. Deputado, existiu e ainda existe um debate dentro da esquerda em torno da necessidade de união dos partidos considerados progressistas nessa chamada luta contra o conservadorismo, contra o crescimento da extrema-direita. Esse debate existiu também dentro do PSOL, antes do lançamento da sua pré-candidatura, quando algumas correntes defendiam uma aliança, por exemplo, com a deputada federal e também pré-candidata Luiziane Lins. Então, eu gostaria que o senhor falasse agora por que não foi possível a construção dessa aliança, a construção dessa unidade dentro do campo da esquerda, nesse momento que a gente enfrenta hoje no país. Bom dia, Ítalo, mais uma vez. Em primeiro lugar, acho que é super importante colocar que a luta contra o reacionarismo, o conservadorismo, né, essa destruição de democracia e direitos que o Brasil vive, ela é indiscutivelmente a nossa prioridade. E ela se faz em muitas dimensões, na dimensão social cotidiana, e na dimensão política e também na dimensão eleitoral. Como as eleições brasileiras, né, nas grandes cidades, é uma eleição em 2 turnos, é necessário compatibilizar, né, a luta contra o bolsonarismo, o reacionarismo, né, com a possibilidade de criarmos novas possibilidades de alternativas políticas, inclusive no campo democrático, no campo de esquerda. Acho que o PSOL vai lançar agora candidaturas próprias em 23 capitais. Né? Vamos lembrar que esse ano há eleições em 26, dado que o DF não faz eleições. Portanto, nós temos aí praticamente quase a totalidade das capitais brasileiras, o PSOL lançará candidaturas, assim como o PT, o PCdoB, o PDT. Há, obviamente, uma expectativa de que o comportamento dessa frente de candidaturas seja muito assemelhado ao que aconteceu em 2018, ou seja, nas situações em que houver um segundo turno com uma candidatura do campo, né, aí da destruição dos direitos, é necessário que elas, né, se postem, digamos, unificadas. Eu acredito que isso possa ser repetido em Fortaleza. Agora, nós temos que debater a cidade. Né? O ambiente nacional, ele é indiscutivelmente, ele é fundamental porque ele vai atingir a vida de cada periferia urbana, a destruição dos direitos, a destruição da economia atinge cada pedaço do país, mas é necessário também compatibilizar esse debate com o debate local, ou seja, qual é a gestão de cidade que a gente quer para, inclusive, enfrentar um processo de destruição de direitos. Vejam, a primeira relação que o cidadão tem com a política, ela se dá no ambiente local, no ambiente da cidade. Então, se você tiver, por exemplo, projetos mais arejados, projetos mais progressistas, projetos voltados à democracia, ao respeito à diversidade, isso impacta muito positivamente. Por que o bolsonarismo está querendo tanto se organizar, não só em Fortaleza, mas em outras capitais do Nordeste? Porque ele compreendeu na eleição de 2018 que havia uma resistência nestas cidades a sua proposta de destruição de direitos. Porque havia e há ainda uma consolidação de uma mentalidade que quer fortalecer o estado de proteção social, que quer respeitar a diversidade. Então, o Brasil ele é muito diverso e o Nordeste, sobretudo, deu em 2018, me parece que pode dar agora em 2020, mais uma prova de estar alinhado com ideias mais progressistas. Assim espero, e é por isso que nós do PSOL resolvemos lançar a candidatura própria aqui, como em outras
22 capitais nesse sentido. Há viabilidade, há possibilidade, né? Se a gente se aferra exclusivamente nas alternativas que já estavam postas, me parece que isso, inclusive, gera uma certa monotonia e um cansaço que é bom para o bolsonarismo. O bolsonarismo ele se criou numa ideia de antipolítica e de antissistema. Bolsonaro é a cara do sistema. Ele ficou 27 anos sendo deputado federal, nunca sequer aprovou um projeto de lei, né? Em 6 anos agora de mandato estadual sendo minoria absoluta, eu já tenho 23 leis aprovadas. Então, o que eu quero colocar é que o bolsonarismo ele ocupou um lugar, né, digamos, de insatisfação, ocupou um lugar de uma demanda de novidade contra a frustração. Se a gente não pensar o novo, a gente vai continuar alimentando o combustível do bolsonarismo. Ele se alimenta dessa subjetividade. Queria agora chamar aqui a participação da Flávia para a gente começar a discutir mais a cidade de Fortaleza. Flávia. Bom dia, deputado. Eu tenho uma pergunta em relação a Sabiaguaba, né? Houve recentemente uma polêmica muito grande que o Conselho Gestor Local aprovou um projeto de construção de um grande empreendimento na área que tem um parque natural, né? Então, eu queria saber, na sua gestão, o que você faria de diferente na política pública ambiental aqui de Fortaleza? Bom, Flávio, obrigado. Tudo diferente. Veja, a Selma ela não pode ser a principal parceira, né, da especulação imobiliária, né? Ela não pode, a especulação imobiliária não pode ficar elogiando, né, digamos, a gestão ambiental porque ela facilita os negócios. Em qualquer cidade, inclusive digamos, as cidades conhecidas como as cidades do capitalismo ocidental, a gestão, o governo do território, ele se dá em condições muito mais rigorosas. Veja, aquela possibilidade do desmate de 50 hectares, né, ela se soma a uma trajetória, né, de inúmeras. Você, como repórter de cidades, conhece a cidade, você sabe que a gente perdeu 60% da nossa cobertura vegetal nos últimos 30 anos. Né? Nós perdemos a arborização, nós perdemos, e isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com a saúde da cidade, isso tem a ver com a possibilidade de reduzir, inclusive, a violência na medida que você melhora a qualidade, a quantidade de espaços públicos. Sem dúvida alguma, passa pela necessidade de ampliar o zoneamento ambiental da cidade, respeitar o zoneamento, ter mais rigor na fiscalização, efetivar os planos de manejo. E não adianta só decretar a unidade de conservação. É fundamental você estruturar o plano de manejo, porque o plano de manejo é o que vai dar, digamos assim, vida à lógica de conservação. Você simplesmente não pode declarar que uma determinada área de proteção ambiental ou de relevante interesse ecológico, uma área, né, e esquecer aquelas áreas. Você tem que ter um plano de manejo. Né? O nosso partido ele tem se notabilizado por isso. O ex-vereador João Alfredo ele foi autor de várias leis para a criação de áreas, né? A área do Cocó, a área da Matinha do Cerrado, lá perto do Lago Jacareí e do Pici, por exemplo. Então, para nós é muito importante compatibilizar o direito à cidade com o direito ao verde, à proteção ambiental. O direito à cidade é sobretudo isso, ele passa por essas dimensões. Então, eu diria que tudo diferente. Acho que a gente não pode ter uma gestão ambiental voltada para a verticalização da cidade, para o licenciamento dos grandes mercados imobiliários. Vamos lembrar que assim, quem está planejando a cidade na prática é o mercado imobiliário. A cidade, por exemplo, você tem uma cidade, a Sudoeste, que tem baixo investimento da prefeitura, estou falando do Grande Bom Jardim, né? Você tem baixo investimento da prefeitura, você pega lá, tem 250 mil pessoas, tem um dos menores IDHs da cidade. Por outro lado, você tem a cidade que cresce a Sudeste, que é a cidade formal, que é a cidade para onde vão os investimentos, a infraestrutura. Quem está guiando esse planejamento é, sobretudo, o mercado imobiliário. Aquele eixo da Washington Soares ali, que abriu o Guararapes, né, a antiga Água Fria, que vai, na sequência, até o Eusébio, aquele lá é onde tem um índice de velocidade de venda, né, mais rápido. Isso quer dizer o seguinte, a especulação imobiliária está colocando dinheiro e está forçando, digamos assim, uma infraestrutura urbana ali. A gente tem que inverter prioridades, nós temos que trazer, né, a cidade que está às margens para a cidade. A cidade de Fortaleza não pode ter 25% do seu território, digamos, formalizado, né, regularizado, com infraestrutura, e os outros 75% que não tem saneamento. Você chega na Granja Portugal, a Granja Portugal, que é gigantesca, tem uma praça.
Tem uma praça. Você pergunta lá para o seu Deputado. Ribeiro e para a dona Neném, né, que mora em frente àquela praça há 40 anos, quanto tempo eles lutaram para que aquela praça fosse urbanizada? Deputado, eu vou precisar agora fazer um intervalo, mas é rápido. No próximo bloco, a gente continua conversando com o deputado estadual e pré-candidato à prefeitura, Renato Roseno. São 9 horas e 21 minutos. O governo do Ceará criou O Povo no Rádio. 9 horas e 24 minutos, estamos de volta entrevistando o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Fortaleza, deputado estadual Renato Roseno, que no bloco anterior falava sobre essa necessidade de inversão de prioridades, né, entre a periferia e as áreas mais nobres da cidade. A Raquel Gomes, ela tem uma pergunta de um ouvinte nesse sentido. Raquel? Sim, deputado, o Harley Ximenes, né, tá aqui com a gente, ele pergunta o seguinte: deputado, por mais que o governo municipal tenha realizado inúmeras obras, de certa forma endividando o município com vários empréstimos, você não acha que existe um absurdo quanto à prioridade de obras em bairros ricos em detrimento dos bairros da periferia? Como inverter esta realidade? Como é o nome do ouvinte? Harley Ximenes. Bom, meu abraço e dizer que concordo com ele plenamente. Assim, eu acho que a questão é, nós temos um perfil de endividamento que nos permite alongar a dívida, né? Em primeiro lugar é esse. Hoje nós temos uma situação que nós podemos, por exemplo, né, nós estamos vivendo uma pandemia, né, que, além de causar mais de 8 mil mortes, né, ela fez com que milhões de brasileiros, né, e aqui, inclusive no Ceará, e em Fortaleza, empobrecessem, perdessem seus empregos. Portanto, nós vamos precisar de muito investimento público. Esse investimento público ele tem que ser na política social, essa é a minha defesa. O que eu defendo que a prioridade para qualquer gestor a partir de 2021 é proteção social com renda. É renda básica e política social. Essa é a prioridade. É garantir o direito das pessoas à renda e às políticas sociais. Quem salvou as pessoas agora foi o SUS, mesmo subfinanciado, né? E quem cuidou muito das pessoas foi o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, do qual eu me orgulho muito de ser trabalhador. Sou servidor público federal do sistema SUAS. Portanto, o investimento público ele tem que ser qualificado para as áreas que são historicamente as áreas em que o Estado promoção social, o Estado proteção social, ele nunca vai. Né? Que é aquele eixo da cidade que vai lá, começa na Grande Barra do Ceará, desce, né, o Grande Bom Jardim, vai aqui, sobe o Grande Jamburuçu, tem um ponto ali no Mucuripe. São as 860 comunidades em que moram 1 milhão de pessoas. Essa deve ser a prioridade, tanto do investimento em infraestrutura, e aí eu destaco o investimento em saneamento, é o investimento em saúde, nós estamos hiper atrasados nisso, né? Mas eu queria recolocar o tema do investimento social, da política social. Nós precisamos ampliar, por exemplo, o número de CRAs e CREs, isso é urgente, né, para atender, né, as famílias em maior vulnerabilidade ou já em situação de risco. Nós precisamos urgentemente destacar recursos para a prevenção à violência aos jovens. Nós temos 160 adolescentes e jovens, crianças, adolescentes e jovens entre 10 e 19 anos que morreram esse ano em Fortaleza. 440 no Ceará, morreram 160 em Fortaleza. Essas mortes, elas são previsíveis, portanto, elas são preveníveis. Né? E o papel, por exemplo, da gestão municipal na violência é o de prevenção, não é o de ostensividade, não é o de militarização, né? Não é ocupar o lugar, por exemplo, assim, imitar o lugar, né, da polícia militar. Né? A segurança pública ela envolve várias expressões e a expressão que mais cabe ao município é a de prevenção. O programa Cada Vida Importa, que foi, né, inspirado, está, né, no PPA, né, no Plano Plurianual, foi inspirado, inclusive, a partir de uma incidência da sociedade civil, dos parlamentares. Né? Eu destaco o vereador Guilherme, ele fez um trabalho importante junto com o Fórum DCA, que é o Fórum das ONGs de Infância, para colocar o programa Cada Vida Importa, que é um programa de prevenção aos homicídios na adolescência. Ele teve execução zero. A gente orçou, seriam necessários 60 milhões para um programa de prevenção durante 4 anos. Né? Na negociação com a CEPOG, baixou para 15 milhões. Nem esses 15 milhões até agora foram executados. Não tá, você pega a execução, não está. Então, assim, eu acho que o investimento social ele tem que mudar de lugar e mudar de qualidade. Ele tem que ir para a política social, sobretudo. Eu queria chamar a Flávia para a nossa última pergunta, nossos últimos 3 minutos. Flávia?
O senhor aprovou ano passado um projeto de lei que permite que pessoas trans, travestis, possam colocar o nome social na carteira de trabalho. Esse projeto vai ganhar o Brasil, né? Esse ano foi discutido isso. A gente é o segundo estado, o Ceará é o segundo estado que mais mata pessoas trans e travestis do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Eu queria saber o que é que você vai fazer, assumindo a prefeitura, nesse sentido, para que essas pessoas tenham direitos assegurados. A gente quer uma cidade inclusiva, solidária, diversa e ecológica. Diversidade é, sobretudo, respeitar as pessoas como elas são, independentemente da sua identidade de gênero, orientação sexual. Esse medievalismo que o Brasil está vivendo agora, eu queria me solidarizar com essa criança de 10 anos que foi alvo, além da violência sexual a que ela foi submetida durante 4 anos pelo tio, ela foi alvo de um outro tipo de violência, que foi essa violência simbólica medieval. Veja, por que o bolsonarismo ele aposta em valores reacionários? Porque ele quer, sobretudo, destruir direitos sociais, não permitir o respeito à diversidade humana, destruir políticas sociais e pensar, sobretudo, um certo tipo de arranjo familiar que assuma as funções de Estado e que é o arranjo heteronormativo. Isso causa violência, isso causa opressão, isso causa sofrimento, isso causa destruição, restrição dos direitos. Nós temos que ampliar, por exemplo, o papel da coordenadoria da diversidade sexual. Nós precisamos, e aí a gente tem que falar disso, nós precisamos debater gênero e sexualidade na escola. Isso é uma maneira de prevenção. Você citou essa lei do nome social, que não é só para carteira de trabalho. Essa nossa lei de nome social é para todas as relações, tanto no privado como no público. Mas eu queria destacar uma outra lei que não ganhou a mesma visibilidade, foi recentemente aprovada, a da Comissão de Prevenção à Violência nas Escolas, que é uma lei antiga, a 13.230. A gente atualizou agora num debate com a SEDUC, com os educadores, com a sociedade civil, a deputada Augusta, a deputada Érica, a deputada Patrícia são coautoras dessa nossa lei, e, dentre outras coisas, nós colocamos prevenir a violência, ela deve começar na escola, dentre outras coisas, falando da igualdade de gênero, da equidade, do combate ao racismo e à homofobia. Isso é fundamental. Ou seja, a gente educar a sociedade para o respeito ao outro quando o outro é diferente. Veja, a diferença do outro, ela não diminui a minha humanidade. Eu respeitar o outro na sua diferença amplia a minha humanidade. Eu quero uma sociedade em que caibam todos, com respeito à identidade de gênero, orientação sexual, combater o racismo. Isso é fundamental, está na pauta do dia. É por isso que as pessoas dizem o bolsonarismo gera cortina de fumaça com valores morais. Não é cortina de fumaça. Cortina de fumaça seria diminuir a dor que, por exemplo, mulheres trans ou pessoas LGBT em geral sentem quando são oprimidas. Na verdade, é um projeto político articulado. Damares e Guedes estão articulados, eles são face de uma mesma moeda. Infelizmente, temos que encerrar aqui a nossa entrevista. O repórter CBN está chegando. Muito obrigado.